Quem está com a gente é o João Pedro Melo para falar de um projeto que já foi aprovado em primeira votação, agora foi para o Senado, que prevê o fim daquelas saidinhas, né, da saída temporária de presos, nas quais muitos, né, Joel, acabam não retornando para os presídios quando esse benefício acaba. Como é que está a expectativa para a votação, a segunda e definitiva votação desse projeto, hein, João Pedro Melo? Boa tarde para você. Fala, João. Oi, Aninha. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho nessa votação. É uma votação que ocorreu ontem, né, a primeira parte, e agora esse texto segue para o Senado Federal. Com relação a essa matéria, o que a gente está tendo a respeito desse tema? A gente teve ontem, né, a votação acabando com a saidinha, né, ou o saidão, como é conhecido aqui em Brasília, além da tipificação do crime relacionado àquele novo cangaço. Isso foi colocado no Código Penal a partir de agora. Entre essas questões, esse projeto foi aprovado com 311. Estava falando a respeito desse saidão, o que a legislação ela permite hoje? Ela permite que esses presos saiam no regime semiaberto para visita à família durante feriados pré-determinados, participação de cursos e algumas atividades externas. E aí esse projeto de ontem gerou uma reviravolta, uma espécie de bate-boca, se a gente pode dizer isso, no Congresso Nacional. E a deputada Érica Cocai, ela destacou o seguinte, que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização desses presos. Nós temos celas que deveriam ter 8 pessoas e tem 40. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização, sem nenhuma dúvida. Quem cometeu um crime tem que pagar por isso, mas há que se interromper a trajetória criminosa. Há que se possibilitar a reintegração à sociedade. Pois é, com relação a essa matéria que está em tramitação, ela obriga a realização de um exame criminológico como condição para que esses presos progridam de regime, ou seja, para que saiam do regime fechado e vá para um semiaberto, ou vão para um semiaberto, né? Esse projeto também amplia o uso da tornozeleira eletrônica dos condenados autorizados a saírem do regime fechado. E aí, a gente teve o lado governista, o lado que não é da oposição tão forte assim como a gente pode dizer. O deputado Kim Kataguiri defendeu o fim das saídas temporárias e apontou exatamente o que o Joel estava falando agora há pouco, que essas medidas, elas costumam ser usadas pelo crime organizado. Vamos ouvi-lo. Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra os presídios. E tem gente que ainda acha que isso não é razoável, ainda acha legal a Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, o casal Nardoni sair no Dia das Crianças. Pois é, com relação a esse tema, a gente teve ainda a aprovação ontem de um outro trecho desse texto, desse pacotão da segurança, que determina o seguinte, que sejam aumentadas as penas para os crimes de furto ou roubo cometidos durante períodos de calamidade ou de situações de emergência. Exemplo do que aconteceu em Petrópolis no início do ano, que a gente teve a questão da consequência das chuvas, pessoas que forem pegas cometendo crimes nesse período acabam tendo a pena duplicada. E aí agora a gente está no seguinte, ou no passo seguinte a respeito dessa questão, porque esse tema está para o Senado Federal, ou está chegando no Senado Federal, e agora os parlamentares da base governista estão articulando para saber como vão votar esse texto. A tendência é de que não tenha alteração e que essa matéria passe também no Senado e, portanto, acabe de uma vez por todas essa questão do saidão.